20 anos depois, a polêmica volta. O pênalti do Tinga, o Campeonato Brasileiro de 2005. E aí um conselheiro do Inter, chamado, como mesmo, Leonardo Aquino, é isso? Ele deu uma entrevista pro Gaúcha Zero Hora, o Marco Aurélio Souza, aquele que veio aqui já, que a gente fina. Mas trabalhou com você na Globo, não trabalhou? E o Tchê. Hã? Marco Aurélio Souza, o Tchê. O Tchê. Quantos anos você ficou na Globo? Fiquei mais de 20. Um tempo, né? Ó, olha o que ele falou, Abel Neto, o repórter. Olha lá, mano. O que acontece? Veio à tona de novo esse assunto no documentário. O árbitro falou expressamente, ele afirmou que ele mudou o campeão, que sem a máfia do apito, o campeão legítimo era o Internacional, como já tinha sido afirmado pelo presidente do Corinthians na época. Nós pensamos o seguinte, o Internacional tinha que reivindicar o reconhecimento daquele título, porque tem diversos casos históricos de anulação de campeão, de 2 campeões, enfim, tem vários. Isso é só procurar na história do futebol. A CBF reconheceu agora, mais de 50 anos depois, os títulos da Taça Brasil como campeonato brasileiro. Tanto é que o Bahia começou a se declarar bicampeão, o Palmeiras, que hoje diz que tem 12 títulos, se não fossem os títulos da Taça Brasil, ele teria 7 ou 8. O Santos também. Então, assim, são diversos os precedentes em que se considerou ou 2 campeões, ou que se considerou um time como campeão muitos anos depois, 50 anos depois, 20, 30 anos depois. Nós pedimos que a diretoria do clube adote medidas institucionais ou jurídicas para ver reconhecido o título de campeão brasileiro do Internacional, certo? Então, eu não estou dizendo que tenha que necessariamente dizer que o Corinthians não é campeão, mas que tem que ter uma reparação histórica, que tem que ter um reconhecimento de que aquilo foi um absurdo. Porque, assim, cada vez que o assunto é rememorado, cada vez que o assunto volta, sempre tem algo novo. Sempre tem uma novidade. Sempre tem uma novidade e algo pior. Isso é um fato. Bom, isso aí, o conselheiro do Inter falou que é da Globoplay, né? O documentário de 2005. Deve da ser. Globoplay que, segundo ele fala, eu não vi o documentário, que lá o Edilson Pereira de Carvalho fala que o título legítimo é do Inter, né? Abertamente, ele disse. Então, aí é o seguinte, em agosto do ano passado... Mas o que o Edilson fala tem que ser institucionalizado? Então, em agosto do ano passado, o Edilson Pereira de Carvalho foi no Benjamin Muti no meu podcast, tá? Vejam o que ele falou. Não sou eu. O título do Corinthians em 2005 foi injusto? Pelo time, sim. O que os jogadores têm a ver com isso? Valeu pro Corinthians, valeu para os outros times. Mas foi injusto ou foi justo? Para mim, justo. Justo? Justo. Pô, o que os jogadores tiveram a ver com isso? Os outros clubes também. Mesmo que você era contra a volta dos 11 jogos. Sim. Sim. Não está batendo, mas na minha cabeça bate. Porque assim como valeu para o Internacional, valeu para o Corinthians, valeu para o outro time que estava caindo para a segunda divisão, que eu não me lembro também, valeu para todos. Eles poderiam ter perdido os 2, 3 jogos e ganhado aqui, ou poderiam ter ganho aqui e perdido aqui. Foi dentro de campo. Eu sei e com outros árbitros, não foi com o Edilson. Eu sei que é ruim a gente perguntar querendo uma resposta pela cabeça dos outros. Eu sei que isso é muito hipotético demais, mas eu vou tentar te perguntar. Por que você acha que o Márcio Rezende Freitas não deu aquele pênalti? Pressão psicológica. Eu posso falar que foi por dinheiro? Não posso. Eu tenho certeza, se eu tivesse, eu falaria na Polícia Federal. Eu falei de tudo que eu poderia falar. Eu já estava acabado com a minha vida, com a minha carreira. Tudo que me perguntavam, eu falava. Eu não ia inventar nomes. Do Márcio Rezende Freitas, ali foi puro psicologicamente. Se esse jogo fosse em Porto Alegre, ele teria dado o pênalti e expulsado Fábio Costa. Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, mano. Tá aí. Isso não é inteligência artificial, tá? Eu entrevistei ele em agosto do ano passado. Sim. E eu pergunto pra você, o título brasileiro é justo? Ele falou,
Mas peraí, para você ele fala uma coisa, aí no documentário ele fala outra? Então, agora não é porque ele falou pra Globo que a verdade é aquela lá. Não é porque, ele falou pra Globoplay. Não tô nem aí. Você sabe que nesse Pra lance mim, eu ele tava falou. ali atrás do gol? Eu tava trabalhando nesse jogo aí, ó. Tava ali, ó, a poucos metros. E foi pênalti escandaloso. Foi uma vergonha. Sim, mas Era pênalti, expulsão do Fábio Costa. Ele não deu pênalti, expulsou o Tinga. são discussões diferentes. Ainda assim, o Corinthians teria sido campeão. Então, não é isso? São discussões diferentes. Temos que fazer que nem aula de português. Vamos dividir a frase. Pênalti escandaloso. Ponto. Sim. Fábio Costa tinha que ser expulso? Expulso. Perfeito. Ele expulsou o Tinga absurdamente? Absurdamente. Ponto. O Inter foi prejudicado pra caramba nesse jogo? Muito. Ponto. Então, vamos lá. Escandalosamente. Vamos lá. O Edilson Pereira de Carvalho falou que o título justo é do Inter. Pra mim, ele falou que o título justo é do Corinthians. Ele tem que decidir. Então, o Edilson Pereira de Carvalho é um cara, pra variar, sem a menor credibilidade. Perfeito. Sem a menor. É isso Ele mesmo. só prova, ou ele tá com algum problema, ou ele só prova que ele realmente Porque quando eu entrevistei ele tá mal, ele tá arrasado, ele tá depressivo, é um cara que tá pesado e tal. Agora, pra mim ele falou uma coisa, gente. Ele falou lá, o título foi justo do Corinthians. Mas, ô Benji, a credibilidade a gente não pode exigir Aí de um outro, o sujeito terceiro, desse, né? lógico. E o terceiro, o conselheiro do Inter, o Inter quer uma reparação. Que reparação? O Inter foi muito prejudicado, concordo. Mas se a gente for fazer agora reparações, vamos lá. Nós vamos passar aqui alguns anos do futebol brasileiro e do futebol mundial reparando. Copa do Mundo da Argentina de 78, gente, foi um escárnio. Escândalo. Teve jogo vendido da seleção do Peru para a seleção argentina. Teve gol do Zico anulado No meio do caminho, a bola. no meio do caminho. Eu nunca vi isso na história do futebol mundial. E tem um documentário que mostra que o árbitro, antes do... Quem foi bater o escanteio que eu não lembro? Foi o Nelinho? Não lembro se foi Nelinho. Talvez porque foi pelo lado direito, pode ter sido Nelinho. E aí mostra, não, acho que não aí mostra que o árbitro vai falar com o goleiro. Tem um documentário que mostra que o árbitro é encostado e foi o goleiro. Quando bate, e ele apita o fim do jogo. E o que fizeram para a Argentina ser campeã em 78 foi um absurdo. Vai voltar? Em 66 a Inglaterra foi campeã, gente, com um gol, que a bola não entrou. Contra a Alemanha, né? A Inglaterra não ganhou. A Copa foi na Inglaterra, não foi. Se a gente for aqui pro futebol brasileiro, tem ele. São Paulo foi campeão brasileiro em 86 contra o Guarani, Abel? Você lembra aquele pênalti no final do jogo? Pênalti no João Paulo. Foi pênalti ou não foi? Muito. No brinco de ouro. Cara, e por aí vai. Mas não vai voltar 20 anos depois, né? Mas por aí vai, Vai mudar? cara. Quando ele fala que já dividiu o título, dividiu, porque é um outro escândalo absurdo em 73, se eu não me engano, que o Armando Marques errou uma contagem de pênalti. Dividiu o título E aí teve que Santos dividir e Santos e Portuguesa. Portuguesa no Morumbi. Uma vergonha. Agora, Mas foi na hora, não foi 20 anos depois. foi um absurdo na hora, né? Pergunta a vocês. Você acha que tem que... e outro, o Mano trabalha comigo, a gente trabalha junto há 25 anos, a gente trabalhava junto. Eu estava no Estado 97 com o Mano. Eu defendi naquela época o seguinte: o campeonato tinha que parar e não voltar. Sim. Você lembra? Em que ano você está falando? Em 2005. Em 2005. Quando saiu o escândalo, eu falei, gente, 2005 não vai ter campeão. O Campeonato Brasileiro acabou, prejuízo, dane-se. Não pode continuar o campeonato. Mas é que tá bem, já essa era a decisão mais coerente à época, porque foi descoberto o esquema de favorecimento por parte de arbitragem. Não tinha que acabar o campeonato? Óbvio, era o mais razoável a ser feito. Porém, quem paga, que é um término, quem paga e transmite, não vai deixar o restante do campeonato haver ali nos domingos, nas quartas, sem jogos de futebol. Então, forçou-se uma barra para que acontecesse novamente o campeonato. A melhor decisão era realmente não ter campeão aquele ano. Para mim, seria o mais coerente e o mais correto. Porém, forçaram a barra, os clubes voltaram a jogar. E todo mundo concordou. Porque os clubes poderiam ter feito aí, talvez, um pool. Não concordo, não volto. Ninguém fez.
Mas não Ninguém podia fez. ficar do jeito que estava, né? Sim. Com a certeza de jogos manipulados. Exato, não. Deveria ter, ou faz o que fizeram para voltar ao campeonato, então os jogos que ele apitou, você refaz, e foi a decisão que foi tomada. Porém, Abel, sempre haverá um prejuízo, porque você nunca vai conseguir repetir sua performance naquele jogo que você venceu. Claro. Partidas que você empatou ou perdeu, você tem a chance de vencer. Então sempre vai haver uma discussão. E foi o que aconteceu. Qualquer tipo de medida que tomassem para que o campeonato continuasse, ia ter discussão pelo lado A ou pelo lado B. Já que os clubes concordaram em voltar, porque ninguém naquela época fez objeção, não entre em campo, me recuso, acho uma vergonha e vou perder de WO, todo mundo resolveu voltar, então consentiram. Houve um pênalti ali do Fábio Costa? Claro que houve. Mas quantos... por exemplo, teve um jogo do Inter, foi contra a Chapecoense, que o Inter também teve aí um pênalti marcado a seu favor, que também não foi. Contra o Paraná, se eu não me engano, o Inter poderia ter vencido, a partida também não venceu. Eu não vou lembrar agora de cabeça quais eram os jogos, mas o Inter teve chance para poder voltar atrás dessa pontuação. E de verdade, Benja, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A CBF não vai desenterrar esse cadáver que aconteceu no futebol brasileiro, que foi o Campeonato Brasileiro de 2005. O Corinthians, como um time participante, ele foi lá e ganhou. O Corinthians ele não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. E ele também é uma vítima desse negócio, porque todo mundo que vai falar, mas em 2005 aconteceu aquilo e blá blá blá. Como poderia ter sido qualquer outro time, o Flamengo, o Palmeiras, o Santos, quem tivesse ganhado o campeonato, ia ter essa mancha em cima por causa da arbitragem. Mas infelizmente, Benja, houve aí um consenso que os clubes deveriam voltar. Aconteceu o campeonato, mas duvido eu dó que a CBF vai desenterrar esse E difícil. a gente trabalhava junto. Tem uma frase minha lá, não sei se ainda tem guardado, eu sumiu com o áudio lá. Qual? Quando o Sombra fala no dia, ok, vai até o jogo amanhã, o Marcos Rezende de Freitas. Eu falei, o Inter, tá lá a frase. Eu falei, o Inter vai ter que jogar 1000 vezes o que tá jogando, porque não ganha do Corinthians no Pacaembu com o Marcos Rezende de Mas Freitas. você tinha alguma informação? Não ganhava. Não ganhava. Qual é a informação? Não Então ganhava. fala. Não ganhava é muito relativo. E aí deu o que deu. Mas você tem alguma informação? Tem coisa que a gente... mesmo árbitro- Como diria o Armando Marques, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. Infelizmente, tem coisa que eu não posso falar. Mas tá lá, mano. Você lembra? A gente trabalhava junto lá também. O mesmo árbitro daquele polêmico Santos e Botafogo de 95, Também. 10 anos antes. Também. Que depois foi para a Copa do Mundo. Também. Márcio Rezende de Freitas, lembra? Em 95, na final da Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians lá, que ninguém ganhava do Grêmio do Filipão. O Corinthians ganhou 1x0 do Marcelinho. Com 1 minuto de jogo, ele deu um amarelo pro Jardel, dentro do Olímpico. O Jardel foi dividir uma bola com o Ronaldo Giovanelli, o goleiro. Deu um amarelo, 1 minuto, numa final de campeonato na casa do adversário. Agora, de novo, então é o seguinte, o Edilson de Pereira de Carvalho falou pra Globoplay que o título é do Inter. Então põe de novo, cara. Põe de novo. O Edilson, você precisa se decidir. Porque pra Globoplay, você falou que o título justo é do Inter. No meu podcast, no Benjamin Muti, você falou isso aqui, ó. Põe de novo. O Mano quer O ouvir de título do novo. Corinthians de 2005 foi injusto? Pelo time, sim. O que os jogadores têm a ver com isso? Valeu pro Corinthians, valeu pros outros times. Mas foi injusto ou foi justo? Para mim, justo. 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 Aí. Ué, o que os jogadores tiveram a ver com isso? Os outros clubes também. Mesmo que você Ele era contra a volta dos 11 jogos. Sim. Sim. Não está batendo, mas na minha cabeça bate. Porque assim como valeu para o Internacional, valeu para o Corinthians, valeu para o outro time que estava caindo para a segunda divisão, que eu não me lembro também, valeu para todos. Eles poderiam ter perdido os 2, 3 jogos e ganhado aqui, ou poderiam ter ganho aqui e perdido aqui. Foi dentro de campo. Eu sei E com outros árbitros. Não foi com o Edilson. Eu sei que é ruim a gente perguntar Ele era contra a volta dos 11. querendo uma resposta pela cabeça dos outros. Eu sei que isso é muito hipotético demais, mas eu vou tentar te perguntar. Por que você acha que o Márcio Rezende de Freitas não deu aquele pênalti? Pressão psicológica. Eu posso falar que foi por dinheiro? Não posso. Eu tenho certeza, se eu tivesse, eu falaria na Polícia Federal. Eu falei de tudo que eu poderia falar. Eu já estava acabado com a minha vida, com a minha carreira. Tudo que me perguntavam, eu falava. Eu não ia inventar nomes. No Márcio Rezende de Freitas, ali foi puro psicologicamente. Se esse jogo fosse em Porto Alegre, ele teria dado o pênalti e expulsado Fábio Costa. E digo mais, nessa entrevista aqui, é porque o assunto mais forte é esse. Mas ele fala um outro negócio uma hora, pra mim, que é o seguinte, ele apitou os 2 jogos da Libertadores, Corinthians e Palmeiras, tá? E ele fala que o Marcão... 99 e 2000. Os dois, o que o Marcelinho, o Marcão 2000. pegou o pênalti.
fala nessa entrevista para mim o seguinte, que o Marcão se adianta uma barbaridade. Só que ele pega e fala, tá lá. Ele falou, olha, aí eu falo, então por que você não voltou o pênalti? Então por que naquela época ninguém voltava pênalti? É verdade, ninguém voltava mesmo. E aí ele fala, precisava apitar com inteligência. Tá lá o trecho que ele fala isso. Tipo, não era legal eu fazer voltar o pênalti. Mas se tivesse o VAR, ele fala, esse pênalti teria voltado. Ô Benja, o que o Edilson Pereira de Carvalho fala não se escreve. Não. Credibilidade Sim. zero, mas que ninguém voltava cobrança de pênalti, porque o goleiro se adiantou, isso é verdade. É o que ele Você fala. lembra? Alguém voltava? Não. Ninguém voltava. Verdade. Até hoje é mais difícil, apesar que hoje se o goleiro tirar o pé ali da linha... os caras ainda- Ele cita na entrevista o Marcão e o Rogério Ceni. Falam que eram dois goleiros que se adiantavam muito. Ô, meu pequeno menino, sangue do meu sangue. Gostou do Corinthians? O primeiro tempo foi o dose, hein? Ô Benja, vamos lá. Primeiro, por partes aí. Boa tarde a todos. Com relação ao jogo do Corinthians, uma coisa é o resultado, claro. A gente tem que realmente dar graças a Deus aí pelo que o Corinthians conseguiu fazer no Rio de Janeiro, trazer 3 pontos para São Paulo. Livra o Corinthians de uma zona incômoda, porque o Corinthians aí até antes de começar a rodada estava 4 pontos do Z4. Então essa vitória traz para o Corinthians aí uma tranquilidade, que hoje o Corinthians ele se distancia e vai para a parte de cima da tabela. Porém, o resultado de ontem, Benja, foi muito melhor do que o rendimento. Aí vão falar, mano, mas o Corinthians ele estava desfalcado, não jogou uma série de jogadores, como o Martínez, o Bidon, o Garro foi cortado no aquecimento, o Yuri começou no banco, o Memphis também estava fora, concordo. Porém, Ranieri, Charles. Ranieri. Não, que o Charles também, graças a Deus que não jogou. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao time do Corinthians, era um time modificado. Era um time desfalcado, fato, contra um Fluminense reserva. Então, eu esperava mais desse time do Corinthians, mesmo desfalcado, do que, apresentaram contra um Fluminense reserva. O Fluminense está focado no jogo da Sul-Americana. Então, é nítido que o Corinthians tinha que apresentar mais do que apresentou. O Corinthians, Benja, ele ganhou o jogo sem dar um chute no gol, porque o gol que entrou foi um cruzamento, que foi na direção do gol e a bola acabou entrando. Então, eu esperava um pouco mais, principalmente desses jogadores que não estavam jogando. A gente pode debater talvez o porquê o Corinthians não rendeu também. O Corinthians com 3 zagueiros é uma adaptação que o Dorival tem feito, inclusive para tentar suprir as ausências de jogadores que saíram. Colocou ali o Angileri para jogar de zagueiro pela esquerda, o Bidu fazendo aí praticamente aí um ala, assim como o Mateuzinho na direita. Os 2 volantes do Corinthians para mim ontem foram muito mal. O Rian ele não consegue criar nada. O Maicon, infelizmente, ontem também não teve talvez aí o poder de criação que levasse o Corinthians a ter um pouco mais de perigo contra o Fluminense. O Corinthians ele jogou com 3 atacantes ali na frente, com o Vitinho, com o Guinegão e acabou também, infelizmente, o Kaique entrando aí também mal nessa partida de ontem, Abel. Mas, cara, eram 3 caras lá na frente que praticamente não pegavam na bola. A bola saía da defesa pro ataque no chutão. O Kaique, mais uma vez, ele recebeu uma oportunidade e não conseguiu entregar. O Guinegão correndo sozinho que nem um doido. O Vitinho também pouco participativo. Então, infelizmente, cara, o time do Corinthians ele jogou pro gasto. Mas, graças a Deus, conseguiu uma vitória. Porque a situação ia ficar feia se o Corinthians empatasse ontem. É para comemorar mesmo o resultado. O jogo, como o Benja falou, deu sono, principalmente o primeiro tempo. O Fluminense pensando na Sul-Americana, muita reclamação de torcedor do Fluminense, porque o Renato escalou o time reserva. E o Corinthians, com todos esses desfalques, pelo menos na parte defensiva, né? Mais um jogo sem sofrer gol, o esquema lá com 3 zagueiros, o Angileri jogando mais pelo lado esquerdo na zaga, mas realmente, do meio para frente, foi um nada o Corinthians. Foi um nada, uma bola que foi no gol, né? Aí teve a eficiência, que na verdade nem um chute foi um cruzamento mesmo do Mateuzinho. Aliás, a arbitragem durante o jogo deu o gol ali pro Ramalho, mas o próprio Ramalho depois do jogo ele admitiu que a bola não toca na cabeça dele, é gol do Mateuzinho. Agora, mérito do Corinthians, e o único chute que foi ao gol, ele ter acertado, realmente ficou devendo, mas eu não seria tão corneta não, viu, como o Mano tá sendo, porque com tantos desfalques, falta entrosamento também, muitos garotos no Corinthians, além do garoto do André, que entrou no segundo tempo, me pareceu ser um bom jogador, é muito cedo ainda para falar, primeiro jogo dele, né, no profissional, mas ontem o Guinegão também não fez nada, mas pouco chegou para ele. Foi mais a vontade. O Guinegão é nós, velho, o Guinegão é da Fiel. É o Viola dos tempos modernos. É o Viola, cara, o Guinegão é algo que faltava para esse time do Corinthians, porque tudo nutelou hoje no mundo, né? E o Corinthians não é diferente do resto do mundo. O Corinthians precisa ter jogador assim, meu. Precisa ter. Teve Zé Maria, teve Vladimir. O Corinthians precisa ter jogador com a cara do Corinthians, velho. Às vezes, tecnicamente, o cara nem é um fenômeno, né? Mas tem a cara.
Esse Guinegão tem a cara, é Guinegão. Precisa ter isso, cara. E ele se entrega Sabe? sempre. Hoje em dia o cara chama Carlos Alberto Marcondes, André de Albuquerque Silva. Os caras têm até nome de advogado. É Guinegão mesmo, Abel. Fala aí. Não, se bobear ia ser, porque na camisa tá escrito Guilherme. Ah, que Guilherme? Pô, ela é Se Guinegão. bobear ia ser Guilherme Silva, Então, Guilherme cara, Matos. tem que botar Guinegão é raiz, né? Guinegão é raiz, é Corinthians Também isso acho. aí, né? Eu gosto. É igual Viola, pô, sabe? Vai às vezes vai aos trancos e barrancos. É isso que o torcedor do Corinthians quer. Birubiru, É isso, Tupanzinho. pô. Sabe? Até. E outra coisa, hein? Eu já falei 500 vezes: jogo sábado, 9 da noite, é de chutar o. É muito ruim, cara. Sábado à noite não é hora de jogo, cara. Se o jogo for bom, eu gosto. Eu não, velho. Mas é que tá, você vende a alma pro diabo, Benjamin? Você tá Porra, sujeito a isso. sábado, 9 da noite, Ué, cara. mas é que tá, irmão, você vende a alma pro diabo. Você acha que a emissora que detém os direitos você de tá- televisão vai colocar um jogo às 4, Aí- um jogo às 7h30 e um jogo às Aí- 9? aí- Ou ele coloca os 4 jogos ou 3 jogos? E aí você às dá um 4 da azar, tarde? você dá um azar de pegar um jogo que nem ontem, ruim pra caçamba. Então, é bom pra Uia. dormir, pô. Então, aí você já pô, sábado à noite, da 9h30, eu tava no sofá lá vendo o jogo, eu tava assim, ó. Não acontecia nada. Foi ruim mesmo. É muito ruim. No final das contas ganhou, pô. Pelado. Não, eu tô discutindo outra coisa. Não tô discutindo agora a vitória do Corinthians, tô discutindo que o futebol, gente, não é sábado, 9 da noite, cara. Sabe que, pô, põe segunda, 9 da noite, que é um dia que não tem futebol, que as pessoas estão em casa. Bacana. Quem paga escolhe o horário. No Brasil é assim. Tudo bem, mas quem assiste tem o direito de opinar. Então, mas que Então, se dane quem assiste. tudo Geralmente bem, quem compra pensa isso. Mas quem paga tem o direito de colocar a hora que quer e quem assiste tem o direito de opinar. Se Eu fosse tô um só jogaço, opinando. 4-3 pro Corinthians, também com não. trocentas chances de gol, você ia gostar. Também não ia gostar, Você não ia roncar. Não, sábado, 9 da noite, no horário de futebol, cara. Sabe, não é. Tem coisas, o mundo mudou, muita coisa o mundo mudou pra melhor, muita coisa o mundo mudou pra pior. Mas se põe segunda, 9 da Não noite, foi- você encheu o saco também. Igual o Silvério falava. Eu acabei de falar que segunda, 9 da noite é um dia legal pra caramba pra ter futebol, porque... Por que é legal? Uma porcaria. Aí se Porque for domingo, segunda-feira- 11 da manhã, também reclama. Pô, mas domingo 11 da manhã é horário de quê, velho? De quê? De acordar, irmão. Que acordar, cara. Parece um morto, velho. Tem coisas, Parece uma múmia. Domingo 11 da manhã eu tô lá babando na cama ainda. Domingo, Vai, acorda pra vida. domingo, velho, estamos lá pedalando, sai pra pedalar. Pedalando, lá, vai ver o sabe? jogo. Pô, vai correr, galera. Pô, domingos da manhã é na hora de futebol. Deixa eu falar um negócio pra você. Tem coisas que mudaram pra melhor, tem coisas que mudaram pra pior. Eu vou falar só do futebol. As coisas do futebol, mudou muito mais coisa pra pior do que pra melhor. Por exemplo, os times entrar em campo junto, é ridículo. Junto com o árbitro, é ridículo. Futebol, Também acho. clássico. Eu cresci sabendo que domingo, 4 da tarde, era clássico. E com 2 torcidas. Calma, eu vou chegar nisso. Então era 4 da tarde, eu sabia que ia ter Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, e bibibi, bababá. Agora, velho, é isso. É sábado às 6, domingo às 9, é sábado às 9, domingo às 11. E aí tem hoje, sei lá se tem hoje. Agora os caras põem domingo 8 da noite, 9 da noite. 6h30. Hã? Tá louco, velho. É muito ruim isso. Ai, o Benja só reclama. Não tô reclamando, cara. Eu tô constatando um fato. Domingo combina com samba pra você? Você falou que o sol samba- apareceu porque o o samba- Corinthians... Eu me lembrei de um samba. O samba pra mim, não. Qual samba? O samba pra mim, com todo respeito, ele não combina comigo com nada, porque não é o estilo que eu aprecio, mas respeito. Mas o samba pra mim não combina, porque eu não sou um cara do samba. Você falou que o Corinthians ganhou, o sol apareceu. Eu me lembrei de uma música. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Quem é o autor? E quem canta? Menor ideia. Fala aí, mano. Quem canta? Nelson Cavaquinho. Nelson Fala Bete nisso. Carvalho gravou. Falar nisso, uma menção honrosa que o Brasil perdeu um baita músico ontem. Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal. O homem era um gênio. Hermeto Pascoal, um gênio. Agora, mas é um bom resultado. Agora, sabe uma coisa que eu também não gosto? Diga. Eu vou te falar. Outra coisa que eu detesto. Se vocês quiserem que a gente pare aí para atrapalhar vocês, a gente para. Não porque a gente tá ouvindo, vocês querem, a gente para aqui. Ó, deixa eu falar um negócio. O Corinthians passou na semifinal, passou para semifinal da Copa do Brasil, né? O jogo não pode ser daqui 1 ano e meio, cara. Não, eu também concordo. Perde Isso o é gol. ridículo, velho. Hã? A CBF mudou a tabela, né? Então, mas pô, acabou
agora, quando que vai ser o próximo jogo? Novembro. Então tá errado. Chegar dezembro. Quando chegar, você até já esqueceu o que teve Aí antes. você não sabe o que vai acontecer. Mas pro Corinthians foi bom. O Corinthians foi bom. O Corinthians tá com um monte de mas eu jogador não aí tô na pensando- oficina, irmão. No departamento médico, o Corinthians ele não Mas tem você é a muito possibilidade. egoísta. Eu não tô mas pensando peraí, no não, Corinthians. mas Eu tô pro Corinthians pensando foi bom. no campeonato. Não, mas é que cara. tá. Isso aí é um sinal divino, irmão. É um sinal divino. É a multiplicação dos Quem vai peixes. fazer a final da Copa do Brasil? Pra mim, Corinthians e Vasco. E você, Abel? Cruzeiro e... Você é anti, cara. Cruzeiro tem mais time que o Corinthians. Você não, Não, mas pediu o minha Corinthians opinião? é reforçado de todo mundo. Você não pediu minha opinião? Tem mais time, mas... O Carrilho pode ser que volte agora já em outubro. Um cara que estava praticamente descartado na temporada 2025. Já estão tratando até com otimismo o retorno dele. O Corinthians vai ter o retorno, de fato, ali do Yuri Alberto, que vai estar 100%, o próprio Memphis, enfim. O Garro, que vai agora também fazer um trabalho para recuperação muscular. Teve ontem um desconforto na panturrilha, mas para novembro contra o Cruzeiro vai estar 100%. Olha, o receio que eu tenho de fazer essa final lá em dezembro é de que até lá já aumenta mais 200 milhões a dívida. Do Corinthians.